Olá, boa noite. Boa noite. Uma vitória gigante no Estádio Monumental de Lima. Pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. O Flamengo conquista pela segunda vez a Taça Libertadores. Simboliza esse grito que estava aprisionado no peito. Foram 38 anos desde o último título. O rubro-negro venceu o River Plate de virada com 2 gols em 13 minutos no finalzinho da partida de tirar o fôlego. Gabriel com Pinola, olha o Gabigol, empata! Gabigol foi o grande herói dessa vitória histórica. Nossos repórteres mostram os destaques de um jogo cheio de lances dramáticos. E a força de milhões de torcedores do rubro-negro que empurraram o time de norte a sul do Brasil. Veja também da repercussão da morte do apresentador Gugu Liberato nos Estados Unidos. Ele morreu depois de sofrer uma queda em casa na Flórida. Gugu comandou programas de muito sucesso e era conhecido pela alegria e pelo grande carisma. Amigos, colegas de diversas emissoras e artistas falaram da importância do comunicador da TV brasileira. Contribuindo. Com muito sentimento que eu falo aqui. A partir de agora, no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Hoje com Giovanni Spinucci, do Maranhão, e Aline Aguiar, de Minas Gerais. A seguir, as últimas informações da morte de Gugu Liberato. Você vai ver os depoimentos de amigos, colegas de profissão e artistas sobre a importância do apresentador para a TV brasileira. A gente fala agora da morte do apresentador Gugu Liberato. Gugu tinha 60 anos e morreu depois de um acidente na casa dele, no estado americano da Flórida. Então nós vamos falar com o correspondente Felipe Santana, que está em Orlando e tem as informações do velório. Felipe, boa noite. Aline, Giovanni, a gente está aqui na frente do hospital, onde hoje os médicos trabalharam nos procedimentos para a doação dos órgãos de Gugu. Era um desejo dele, que a família atendeu. De acordo com a lei americana, só depois desses procedimentos é que pode ser emitido um atestado de óbito. Esse documento é necessário para a repatriação do corpo de Gugu ao Brasil. A família está trabalhando nessa documentação e acredita que o traslado poderá ser feito na quarta ou na quinta-feira. Aí ele vai ser velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, numa cerimônia que pelo menos em parte será aberta ao público, e depois sepultado no cemitério Getsemane, no Morumbi, no jazigo da família. A morte do Gugu foi anunciada ontem, às 9h06 da noite, pelo horário de Brasília, numa nota da assessoria de imprensa assinada pela família. O acidente foi na quarta-feira, na casa do Gugu, aqui na Flórida, que fica num condomínio fechado. Veja mais na reportagem. Gugu estava com o filho João Augusto, de 18 anos, as filhas gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos, e com a companheira Rose Miriam de Mateu. Gugu morava nesse condomínio em Windermere, muito perto da cidade de Orlando, no estado da Flórida. Ficava um tempo no Brasil e um tempo aqui nos Estados Unidos. Mas aqui conseguia viver uma vida de quase total anonimato. O americano diz que não sabia que ali morava um famoso artista brasileiro. E o Caio, mesmo sendo brasileiro, também não fazia ideia. Sabia se tem outros brasileiros por aí, mas não sabia que ele estava aí, não. Essas são fotos da casa de Gugu, publicadas em um site de imóveis. Na quarta-feira à noite, ele tinha acabado de chegar de uma viagem à Ásia. Segundo relatos da assessoria do apresentador, ele subiu no forro da casa para tentar trocar o filtro do ar-condicionado. Acabou pisando numa parte do forro feita de gesso, que cedeu. Gugu teve uma queda de aproximadamente 4 metros de altura na sala de casa. O filho de Gugu ligou para o serviço de emergência, que chegou rapidamente. A gente está refazendo agora o trajeto do serviço de emergência. Da casa do Gugu até o hospital para onde ele foi levado são 27 minutos. Assim que chegou, foi constatada uma fratura na têmpora direita e detectado o nível 3 na escala Glasgow. A escala Glasgow mede a nossa atividade cerebral. Vai de 0 a 15. Isso quer dizer que a atividade cerebral de Gugu já era baixíssima. Como a hemorragia era muito grande, os médicos optaram por não fazer cirurgia. A família de Gugu veio prontamente do Brasil, inclusive a mãe, Maria do Céu, de 90 anos, e os irmãos Aparecida e Amandil. Chegaram ao hospital às 7h30 da noite de quinta, horário de Brasília.
Começaram então os protocolos para decretar a morte encefálica. Esse é o Dr. Guilherme Lepski, neurocirurgião chamado para acompanhar o estado clínico de Gugu no hospital. Ele concedeu uma entrevista hoje ao correspondente Tiago Eltz. Aí foi um tempo, para se declarar a morte encefálica, foi um tempo maior. Por quê? A gente precisa ter um tempo de observação. Então, uma coisa é a avaliação da gravidade neurológica no momento que o paciente entra. A grave, não é grave, vamos fazer algo, não vamos fazer algo. A outra coisa é o diagnóstico da morte encefálica, que demanda tempo. Tinha alguma atividade respiratória no início, então não era de início morte encefálica. Ele tinha alguma atividade na prova de apneia, uma prova que se faz, tinha alguma atividade. Acontece que o quadro foi se deteriorando rapidamente, não é? E aí as provas subsequentes comprovaram isso. As leis americanas não exigem, mas os médicos fizeram ainda uma angiografia que detectou que não havia mais fluxo de sangue para o cérebro. O Hospital do Coração, em São Paulo, estava com a estrutura pronta para atendimento, mas não foi necessário. Era desejo de Gugu que todos os seus órgãos fossem doados e a família atendeu. A equipe médica americana informa que assim o apresentador vai poder ajudar até 50 pessoas. Ao anunciar a morte do apresentador, a família escreveu uma carta. No finzinho se lê assim: Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças, que são muitas, e a certeza que Deus recebe agora um filho querido, e o céu ganha uma estrela que emana luz e paz. Amigos, artistas e profissionais da TV brasileira lamentaram a morte de Gugu e relembraram a trajetória do apresentador. Desde a década de 80, ele esteve à frente de vários programas de sucesso, sempre interagindo com o público. Em quase 40 anos, gerações de artistas brasileiros passaram pelo palco de Gugu Liberato. No começo dos anos 1990, por exemplo, lá estavam as duplas sertanejas, quando essa música começava a se tornar um fenômeno de massa. Para nós do mundo da música sertaneja, foi um baque muito grande. Porque o Gugu, ele sempre ajudou muita gente. Eu conheci muito bem o Gugu, o Augusto Liberato. O coração dele maior do que ele, né? Ele sempre foi um cara muito querido por todos nós, artistas, por todos nós brasileiros, porque é um baita de um apresentador. Eu tenho muita honra de poder dizer que a história musical de Zezé de Camargo e Luciano tem o Gugu contribuindo. É com muito sentimento que eu falo aqui desse cara, esse cara que já está fazendo falta em nossas vidas, Gugu Liberato. Descanse em paz. Os anos passaram e o palco do Gugu continuou aberto ao sertanejo, um novo sertanejo. Ele me tratou sempre com muito carinho. Quando eu estava no começo da minha carreira, foi um cara que me apoiou muito, me deu muita força. Então, com certeza, um cara que vai deixar saudade. Um cara que encantou gerações. Descanse em paz, Gugu. Muito obrigado por tudo. Os Titãs postaram um vídeo de 1997, quando eles receberam de Gugu o disco de platina, um troféu pela venda de discos. 250 mil discos vendidos. A banda também escreveu: grande comunicador, nossos sentimentos à família, amigos e fãs. A sambista Alcione escreveu numa rede social: perdemos mais um grande comunicador, um grande incentivador da arte popular brasileira. A música perde um dos seus grandes divulgadores. Descanse em paz, Gugu. E Daniela Mercury ainda não era Daniela Mercury quando foi ao programa dele. A primeira vez, em 1991, quando eu ainda não era conhecida, eu pedi a produção dele para me apresentar com o Swing da Cor. E eles me deram a chance. E Gugu adorou meu trabalho e a partir dali me convidou para todos os programas. Eu fiquei com essa relação de amizade, de carinho, né? De tentar agradecer sempre pela oportunidade que ele me deu lá no começo da vida. A história do próprio Gugu foi a de alguém que pediu uma chance e deram a ele. O paulistano daqui do bairro da Lapa era apaixonado por televisão. Quando tinha 13 anos, conseguiu entregar uma carta ao ídolo dele, Silvio Santos. Não demorou,
E Gugu virou auxiliar de produção de Silvio, que na época tinha um programa na TV Globo. Em 1982, já no SBT, estreou o primeiro grande sucesso dele, o programa Viva a Noite. Viva a noite! O apresentador esteve à frente de vários outros programas de auditório, como Cidade contra Cidade e a cidade de Rio Claro. Passa ou Repassa. Qual é a capital do estado do Piauí? Teresina. Certa resposta, Teresina. E Domingo Legal. Domingo! Sou muito grata mesmo pela generosidade dele, sabe? De querer dividir o palco comigo, de criar quadros para que eu participasse, aparecesse mais. Como ele era generoso. Aprendi muito com o Gugu. Eu particularmente estava morrendo de saudade de vocês. Em 2009, Gugu Liberato trocou o SBT pela TV Record. Marcelo é o diretor do programa que Gugu estava apresentando atualmente. Um lugar comum de todo mundo falar o quanto ele era generoso assim com as pessoas. Profissionalmente, ele é muito generoso. Enfim, ele está presente na vida de muita gente durante muito tempo, nas casas de muita gente. Eu acho que esse é a grande falta que ele vai fazer, porque realmente é uma referência, além de toda a generosidade, né? Vamos acompanhar um momento de intenso sentimento. Gugu se tornou um dos grandes comunicadores da história da televisão brasileira, reconhecido pelos pares. Gugu foi um cara que escreveu capítulos importantes da televisão brasileira, um homem que sabia se comunicar, um homem que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para entreter as massas, para divertir, para emocionar. Acho que vai deixar muita saudade, muita mesmo. O Brasil perdeu um dos grandes comunicadores de todos os tempos e que sempre fez muita questão de ter como princípio básico a alegria nos seus programas de auditório, criando quadros, criando games, sempre participando ativamente da criação de tudo. Tão cheio de vida, um dos melhores comunicadores do Brasil, partir tão inesperadamente. Então, o que eu posso deixar aqui é o consolo para a família, para os filhos e para a gente, né, que é amigo dele, que admira e que está vendo ele ir embora tão inesperadamente. Era um ser humano de primeiríssima grandeza. Nunca conheci alguém tão dadivoso. Uma pessoa de tal forma que os artistas todos no ar demonstram uma certa intimidade. Com ele era diferente. O apresentador Ratinho escreveu: "Nosso palco vai ficar vazio porque você sempre fez parte da história da televisão dentro da casa da família brasileira." Celso Portiolli mal teve palavras para falar do amigo. Meus sentimentos, toda a família, a Dona Maria, a Rose, a Armândio, a Aparecida, a João, a Marina, a Sofia. Meus profundos sentimentos, que Deus conforte o coração de vocês. Várias vezes ele esteve em casa. Na última vez eu tive a oportunidade de agradecer, sabe? De olhar no fundo dos olhos dele e falar: Gugu, cara, obrigado por tudo que você sempre fez por mim. Obrigado pelos elogios, pelos conselhos. Eu tive essa oportunidade e eu só queria ter a chance de poder agradecer de novo, sabe? Eu cresci assistindo o Gugu. É um cara que não tinha medo de fazer entretenimento, diversão para as pessoas, fazer um entretenimento popular de verdade, assim. E era um cara muito conectado em o que estava acontecendo, muito generoso comigo, que estava começando, e com todo mundo que ia lá no programa dele. Vai fazer falta. A apresentadora Eliana postou: "Por que tão cedo, amigo? Tenho tão boas lembranças de nossos encontros. Obrigada por tudo. Difícil demais acreditar. Senhor, toma conta desses filhos e conforte o coração desta mãe." Gugu também atuou. Fez filme com os Trapalhões. É apaixonante fazer cinema. Porém, torna-se mais apaixonante a partir do momento em que a gente faz cinema com o Didi, o Dedé, o Mussum e o Zacarias. O Gugu, fizemos trabalho junto. Eu sei que estamos de passagem aqui dessa vida, mas ele vai engrossar
o elenco lá de cima. Nanda vai ficar com a casa. Contracenou com Xuxa. Eu queria... Eu posso te convidar para um momento especial, mágico? Claro que pode. Ela postou uma foto ao lado de Gugu e escreveu: única coisa que podemos fazer é rezar, orar muito para que ele e sua família consigam ficar em paz e que Deus o encha de carinho por todos nós. Gugu também foi parceiro de cena de Angélica e a recebeu no palco ainda como cantora em começo de carreira. Eu espero que vocês tenham o ano que mereçam. O Gugu participou muito da minha vida profissional, como cantora no começo, me recebendo com muito carinho sempre. Ele faz parte da história da TV, faz parte da história dos programas de auditório. Acho que todos nós apresentadores hoje sentimos muito. Nas redes sociais, o SBT, onde Gugu se tornou conhecido e trabalhou por quase 30 anos, escreveu: o SBT se solidariza com a família do nosso querido Gugu Liberato e deseja que Deus conforte seus corações. A Record, onde ele trabalhava atualmente, divulgou uma nota em que afirma: a Record TV teve a honra de contar com o talento de Gugu Liberato na sua programação ao longo de 10 anos. Na tela da emissora, ele levou ao público diversão, humor, grandes entrevistas e muita emoção. Profissional versátil, transitou em diversos gêneros com uma desenvoltura ímpar, realmente única na televisão brasileira. A Globo postou esta mensagem: com o nosso carinho aos amigos e à família de Gugu, um talento que vai deixar saudades nos apaixonados pela televisão. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a morte de Gugu durante um evento no Rio. Sempre alegre, esbanjava alegria e informação. Que Deus acolha sua alma e conforte sua família, amigos e fãs. A nossa Brigada de Infantaria Paraquedista, as nossas Forças Armadas e a Presidência da República, em reconhecimento a esse profissional, pai patriota, homenageiam Gugu Liberato. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, escreveu numa rede social: triste a notícia da morte tão precoce do apresentador Gugu Liberato, um profissional que desenvolveu com grande talento a comunicação na televisão e era muito admirado pelas famílias brasileiras. Meus sentimentos aos familiares, colegas de profissão e fãs. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, postou: um homem carismático, talentoso e que sempre fez questão de enaltecer a arte brasileira. Manifesto minhas condolências à família de Antônio Augusto de Moraes Liberato, o Gugu. Gugu deixou a companheira, Rose Miriam, e os 3 filhos do casal, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15. Sofia publicou numa rede social: muito obrigada a todos pelas mensagens positivas e orações. Estamos todos muito tristes com o ocorrido. Muito emocionado, o apresentador Raul Gil, que ajudou o Gugu no começo da carreira, falou da paixão que o amigo tinha pela família. Ele tinha um carinho muito grande pela família, tanto que ele estava ali reunido com a família dele e, lamentavelmente, aconteceu isso. Aquele ser humano extraordinário, aquele pai, aquele filho, um filho carinhoso, que tinha um carinho tão grande pela mãe dele, pelo pai, pela família toda. Vamos sentir muita saudade. Muita. Tenho certeza que o Brasil vai sentir muita saudade dele. Vai com Deus, Gugu. A gente te ama. Valeu? E a gente volta a falar ao vivo com o correspondente Felipe Santana, que está na porta do hospital em Orlando. Felipe. Aline, a família do Gugu permaneceu com ele aqui no hospital até o momento da confirmação da morte encefálica. Nessa hora eles rezaram e se dirigiram para a casa do apresentador, que fica a cerca de meia hora daqui, para cuidar dos documentos de repatriação. A movimentação hoje aqui na frente do hospital foi de fãs que moram aqui nos Estados Unidos, que nos contaram que se sentiram emocionados em casa e vieram aqui atrás de alguma nova informação ou algum consolo. Essa região aqui de Orlando, na Flórida, concentra uma das maiores comunidades brasileiras aqui nos Estados Unidos. Aline, Giovanni. Obrigada.